Glória a Deus. Glória a Deus. Uma boa noite a todos, em nome do Senhor. Antes de iniciarmos a ministração da palavra, eu estava ali e o Senhor trouxe algo para todos nós que estamos presentes e aqueles que estão nos assistindo pela live. Irmãos, eu não iniciei este ministério para envergonhar o nome do Senhor. É um chamado do Senhor. E eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Eu quero dizer para vocês que estão presentes, aquele que nos acompanha pela live, eu não tenho que fazer deste ministério como os demais que estão aí. Não. Quando o Espírito Santo está na direção de uma obra, é Ele que fala o que tem que ser feito e como fazer. Quando Moisés, Deus o intimou para que ele levantasse o tabernáculo no meio do povo, Moisés não fez nada sem o Senhor Deus dar direção para ele até de um pano linho de púrpura que deveria colocar no tabernáculo. Então, da mesma forma, nós temos que obedecer. E veja bem, queridos, em Amós capítulo 8, versículo 11, está escrito assim, prestem bastante atenção. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Versículo 12. Andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Nós temos o privilégio de nos reunirmos como membros do corpo de Cristo nessa casa, qual nós edificamos para o Deus único e verdadeiro, para que no nome de teu Filho Jesus Cristo, ele continue sendo glorificado e o Evangelho de Cristo possa alcançar a muitos para a salvação eterna. Então, desde já, a todos, o meu compromisso com essa obra é para que todos venham ter Cristo Jesus em seus corações. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, não fica perdendo mais o tempo de vocês. Se você tem a oportunidade, mesmo que você chegou cansado do serviço, mesmo que você passou por um dia de muita tribulação, mesmo que você está com várias situações para resolver, eu quero te dizer, neste momento é necessário você se esvaziar de tudo para que você adore ao Senhor. É a oportunidade que nós temos, onde muitos não estão tendo. E se nós estamos com fôlego de vida nessa noite, foi porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos sustentou com a sua destra fiel. Amém, queridos? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não vamos prestar a Deus um culto emocional, não. Eu não estou aqui para falar assim, eu sei falar bonito. Eu não estou aqui para falar, eu sei orar bonito. Eu não estou aqui para falar assim, eu quero parecer com fulano e ciclano, porque eu já tenho quem eu pareço. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Então eu estou aqui para ser dirigido pelo Espírito Santo, para que você receba a palavra da verdade no seu coração e que você se arrependa, se converta e seja salvo. Porque você, crendo no Senhor, como diz a palavra, será salvo tu e tua casa. Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão sem o sentido da vida? Quantas pessoas já não estão mais tendo prazer de viver neste mundo? Neste mundo, querido, para nós não temos mais prazer de viver, mas nós temos que ter prazer de fazer a obra do Senhor. Então nós temos que se alegrar na casa do Pai. Nós temos que se alegrar na presença do Rei. Nós temos que louvar e adorar o Senhor, enquanto nós temos a oportunidade de termos a palavra na nossa mão, no nosso coração e na nossa boca. Adoramos ao Senhor. Amém, queridos? Então, por mais que você chegou cansado, por mais que você teve um dia de muita tribulação, eu quero te dizer, abra seu coração agora neste momento para o Espírito Santo. Mudanças nós podemos fazer. Eu posso mudar a cor do meu cabelo,
eu posso mudar minha roupa, eu posso mudar de casa, e tudo isso eu posso mudar o tempo que eu quiser. Mas eu quero te dizer que transformação somente o Senhor Jesus Cristo faz. E nós necessitamos dessa transformação dentro de nós, para que nós possamos, querido, encontrar o propósito de vida que Deus nos deixou. Então está na hora de você dizer neste momento, se você crê no Senhor Jesus Cristo, eu creio e eu determino agora, se eu necessito da minha cura, eu serei curado pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já determino agora, se eu estou com problema na minha vida financeira, eu creio pela palavra do Senhor, porque está escrito, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelos cuidados da vida, porque basta cada dia o seu mal, querido. Tendo o que comer, o que beber, o que vestir, estejais com isso satisfeito. Deus não quer saber se você está neste momento preocupado com isso, com aquilo, não. Ele é muito maior do que seus problemas. Mas Deus quer um coração de adorador. Deus quer um coração de adorador. Que essa porta se abra nessa noite para que o Espírito Santo ele entre e traga essa transformação que você precisa na sua vida. Que a sua família precisa neste momento. Que o seu filho, o seu esposo precisa neste momento. Nós não podemos deixar as trevas tomar conta. Porque Cristo disse e determinou sobre essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todos nós somos a igreja de Cristo. Estamos aqui para propagar o evangelho na autoridade daquele que vive e reina para todos sempre. Amém, querido? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Louva o Senhor. Adore o Senhor. E chame a presença do Senhor para sua casa, para sua família, no seu coração. Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Entra para cear comigo, pois eu abro a porta do meu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem dessa noite é seguindo os passos de Cristo. Querido, para que essa mensagem se torne real na sua vida, é necessário você e todos nós termos na nossa mente e no nosso coração, tirar tudo aquilo que o mundo sufoca dentro de nós. Quantas pessoas, queridos, estão comprando e não se sente satisfeito. Quantas pessoas que estão se matando de trabalhar e não ficam ricas. Quantas pessoas que estão buscando na fonte errada aquilo que não sacia sua sede. Muitas pessoas. Nós encontramos um mundo hoje doente. Nós encontramos um mundo hoje com vários problemas. E aonde o diabo mais tem atacado a humanidade? Queridos, emocionalmente. Quando nós andamos em espírito, e nós passamos a enxergar através dos olhos de Cristo, nós entendemos que todas as armas que Satanás ele usa contra a humanidade. E quais são essas armas? Tecnologia. Por que as pessoas estão ficando completamente desequilibradas mentais? Porque não largam de maneira nenhuma telefone. Tudo que vai fazer hoje. Não aguenta ficar um minuto sem saber quem mandou mensagem, sem saber quem recebeu uma mensagem, sem saber quem te enviou uma mensagem. E aí, os princípios que Deus criou está ficando para trás. E a humanidade só está se deteriorando. Podeis assentar. E nós vemos o quê? Quantas crianças hoje estão completamente fora de si porque já está contaminado com as tecnologias e as coisas deste mundo. Nós não podemos aceitar isso, querido. O amor ainda existe. A obediência que ficou escassa. Amém?
Então, através dessa mensagem, seguindo os passos de Cristo, prestem bastante atenção e lembre-se dessa palavra a qual foi dita no início de Amós, que haverão dias. Muitas pessoas vão ter fome, mas não fome e sede de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então vamos ficar atentos. Vamos buscar verdadeiramente abrir nosso coração para o Senhor e dizer: Senhor, entre. Faça como Zaqueu. Convide a Cristo agora neste momento para entrar na sua casa, para entrar no seu coração, para Ele tocar e trazer a transformação que você precisa. Amém? Tem várias denominações, várias religiões te apresentando como uma forma de comércio N coisas para te atrair. Se você fizer isso, vai ser próspero. Se você fizer isso, vai... Querido, não. Cristo basta. Pois ao nome dele, todo joelho se dobrará. Amém. E toda língua confessará. Nós não precisamos de amuleto. Nós não precisamos, queridos, de ver algo para a gente crer. Nós cremos sem ver. Porque a fé é isso. Amém? Abram comigo a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. Até que os irmãos abram. Presta atenção, queridos. Seguindo os passos de Cristo. Quem quer seguir os passos de Cristo, levanta a mão. Glória a Deus, né? Todos querem seguir, né? Agora vamos ver se verdadeiramente nós estamos dispostos a seguir os passos do Mestre. Amém? O Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 11 a 17. Está escrito assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá e a limpará a sua eira. Recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e vem tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e nesse instante o céu se abriu. E João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor, querido. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi e é o maior exemplo que nós temos para seguir. Para andar como ele andou. Mas existe um porém. Quem quer abandonar as coisas deste mundo para andar com Cristo pela fé? Há muitas atrações. Há muitas atrações. Há muitas coisas que sacia a carne. E as pessoas não querem abandonar. E vai chegar um dia que essas pessoas vão ver Cristo resplandecer nos céus com toda glória, com alarido e com os anjos, e a qual arrebatará a sua igreja,
Quem é a sua igreja? Aqueles que verdadeiramente buscaram viver nessa terra como se estivesse vivendo no reino de Deus, abandonando as coisas, este mau século, essas coisas terríveis que estão fazendo as pessoas destruírem umas às outras. Então preste atenção em princípios que Cristo não deixou, Ele não quebrou. E nós devemos nessa noite colocar nos nossos corações, não porque queremos uma bênção de Deus, não porque necessitamos de um socorro de Deus, mas como uma ordenança de Cristo para que nós venhamos herdar o reino de Deus. Por que as pessoas dos dias de hoje não se convertem? Porque elas não querem abandonar os maus caminhos. Elas não querem abandonar as drogas. Elas não querem abandonar a bebida alcoólica. Elas não querem abandonar os maus costumes, a natureza humana pecaminosa. Elas querem continuar saciando sua carne. E isso está errado. Elas buscam as riquezas deste mundo, onde a traça e o ferrugem tudo corrói. Estão cada vez mais dissimuladas, completamente vazias, sem saber para onde vai, sem saber que direção seguir. Estão deixando o mais importante, a palavra de Deus de lado. Querido, não podemos aceitar isso. Nós não podemos viver mais um evangelho mestiço. Porque Cristo, Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, onde muitos cairão de cabeça nela. Prestem atenção e comece a equiparar tudo que for falado com a sua vida. O Evangelho é isso, conversão é isso, é tirar a velha natureza humana pecaminosa, a qual nós herdamos de Adão e de Eva. E sermos uma nova criatura em Cristo, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Primeiro ponto, obediência. Então a Bíblia, ela é o respaldo que você deve comparar a sua vida como está e o que Cristo nos ensina. Se você quer ser abençoado, querido, não precisa de uma pessoa colocar a mão na sua cabeça e dizer que você é abençoado. Você é abençoado porque Cristo Jesus pagou um alto preço na cruz pelos nossos pecados. Tudo que Ele carregou sobre si foi um preço altíssimo, que nem ouro, nem prata, nada do que as pessoas se perdem por aí compraria. Então entenda, Evangelho, sacrifício de um homem que estava nessa terra em carne e sangue, que deixou toda a sua glória para viver em obediência ao Pai, a Deus e a Yahvé. Presta atenção no que fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 8 e 11. 8 a 11. Primeiro ponto, que Cristo, Ele caminhou. Obediência. Como está a sua vida de obediência à palavra de Deus? Como está a sua vida? Como estão os seus caminhos diante do Senhor? Você tem vivido pelo quê? Pelo que o mundo tem te dado ou porque Cristo tem te direcionado pela palavra? Você tem se sujeitado a Cristo verdadeiramente quando Ele disse não? Você tem se sujeitado às facilidades do mundo? Porque o mundo pode te dar um prazer, mas é momentâneo. Mas Deus pode te dar com maior alegria, que não é momentâneo, é eterno, a vida eterna. Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 11. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Rafael, você é o meu filho. Eu te peço em nome de Jesus, se ajeita na cadeira. Você está na casa do Senhor. Senta com postura. Nós estamos na presença daquele que vive e reina. A obra do Senhor não pode ser feita relaxada. Senta com postura de cristão, de servo. A palavra do Senhor diz, corrige o teu filho com a vara. O pai corrige o filho a quem ama. Não importa se é meu filho, não importa se é minha esposa. Deus é um só. E Ele é digno de toda honra e toda glória, todo louvor e adoração. Quando nós chegamos na casa do Senhor, tem que ter reverência. Se as pessoas não aprenderem a ter reverência diante do Senhor, nós temos que ter, porque nós não estamos aqui para brincar com o Evangelho de Cristo. Deus nos dá mandamentos para nosso benefício. Eles são instruções de um Pai amoroso celestial para nos ajudar a ter uma vida feliz. Ele também nos dá o arbítrio, que é a capacidade, o privilégio de escolher entre o bem e o mal. Quando obedecemos a Deus, seguimos a influência do Espírito Santo. Quando obedecemos a Deus, seguimos a influência do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Por que muitos se desviam? Por que muitos estão passando por sofrimento? Porque não há o Espírito Santo habitando dentro dele. E nós vamos entender o porquê. Que é a capacidade e o privilégio de escolher entre o bem e o mal. Quando obedecemos a Deus, seguimos a influência do Espírito Santo e escolhemos nos submeter à vontade dele. Escolhemos nos submeter à vontade dele. A obediência aos mandamentos nos traz paz nesta vida e vida eterna e exaltação no mundo vindouro. A obediência mostra nosso amor por Deus. A desobediência nos traz sofrimento. Então nós vemos aqui neste exato momento. Cristo fez o quê? Ele deixou toda a sua glória com o Pai. Se esvaziou de si. E veio a este mundo como um homem carne. Os fariseus, os judeus, queriam que viesse um governo riquíssimo, um Messias que tivesse a mesma mentalidade que eles. Uma mentalidade carnal. Mas Cristo não. Ele veio em espírito, gerado pelo Espírito Santo. Se santificou, porque já era santo. Não tinha necessidade de Cristo ser batizado, porque nele não havia pecado algum. Mas ele disse, olha, eu vim não para revogar a lei, mas para cumprir o que vocês dizem, mas não cumprem. Ele estava dizendo isso a quem? Aqueles homens que se achavam que sabiam demais. E não pode. Por quê? Aqueles homens eram desobedientes a Deus. Quem são esses homens? Os doutores da lei, os fariseus, os judeus. Cristo veio para eles, mas eles não aceitaram o testemunho. Por quê? Primeiro ponto que eles erraram. Eles não obedeciam a Deus, porque eles falavam, mas não cumpriam. Assim está na vida de muitos. Estão passando por sofrimento, porque não obedecem a palavra. Por que eu estou corrigindo meu filho? Porque eu amo. Porque se eu errar, Deus vai me corrigir também, porque Ele me ama. Deus vai te corrigir também, porque Ele te ama. Eli deixou os filhos deles fazer o que queria. E o que aconteceu com Eli? Foi dada uma profecia para Eli. Os 2 filhos de Eli morreram porque estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus dentro do templo. Se prostituindo, acendendo fogo estranho. E Deus não se agrada disso. Sabe o que eu vejo nos dias de hoje?
Muito mimimi nas religiões. Religião, querido, só vai acabar com a sua vida, porque a religião mata. Mas Cristo vivifica todas as coisas por amor do seu nome. E amor não é sempre você dizer sim para a pessoa, mas é você, muitas das vezes, ter que corrigir a pessoa. Porque se você deixa a pessoa fazer o que quer, ela não conhece o limite que ela tem. E aí, você sabe o que vai acontecer? Uma hora Satanás vai pegar e vai fazer com que aquele limite para ela se acabe. Errado. Nós temos que voltar à verdade. Nós temos que viver a verdade de Cristo. Nós não podemos achar que relaxadamente a gente pode viver neste mundo, não. Nós não podemos abaixar nossa guarda, então é necessária a obediência. A obediência, ela quebra a maldição. E o que Cristo foi? Ainda que ele estava lutando contra um sistema corrupto, ainda que ele estava lutando contra um sistema a qual só escravizava o povo cada vez mais, ele não desistiu. Porque ele foi obediente. Ele não seguia aquilo que ele queria, ele seguia aquilo que o Pai revelava para ele pelo Espírito Santo. Assim deve ser você, querido. Assim tem que ser eu. Nós não podemos andar pela carne, porque as coisas da carne se inclinam para a carne e é morte. Mas devemos andar em espírito, porque quando você está em espírito, obedecendo a palavra, você está ouvindo a Deus o que Deus quer para a sua vida, para te desviar do caminho do mal. Vamos ver um exemplo disso? Quando nós obedecemos a palavra, a qual está escrito, a resposta branda desvia o furor, ok? Deus está nos ensinando através de quem? De Salomão, um homem que recebeu sabedoria e conhecimento de Deus. E quando Deus fala, a resposta branda desvia o furor, muitas das vezes, quando você desobedece a palavra, chega alguém para falar com você está discutindo com a pessoa. Você está obedecendo a palavra ou desobedecendo? Porque se você obedecer a palavra, aquele furor da pessoa vai ser desviado dentro da sua mansidão, temperança e domínio próprio. As pessoas estão passando pelo que está passando nos dias de hoje por causa da desobediência à palavra de Deus. Porque não busca conhecer ao Senhor. Você desobedece porque você não conhece quem te deixou determinadas ordenanças para você caminhar sobre ela. Errado. Está na hora da igreja ser avivada, renovada pelo Espírito Santo. Está na hora da igreja tomar posição de vitória diante dos inimigos. E você é vencedor, você é uma vencedora quando você obedece a palavra de Deus. Quando você não hesita em fazer o que é certo, o que a palavra está mandando você de fazer. Nós não podemos perder isso. Presta atenção. O Pai Celestial conhece nossas fraquezas e é paciente conosco. Ele nos abençoa quando confiamos em seu Filho e nos esforçamos para obedecer a seus mandamentos. Oh, igreja, olha o que o Senhor está falando aqui. O mundo estaria do jeito que está se o amor de muitos se não tivesse esfriado. Se você ama, você cuida, você não destrói. Porque o amor é cuidado. Então o que acontece muitas das vezes? Por que a gente está vendo o que a gente está vendo todos os dias? Para muitas pessoas são normais. Se acabar de matar uma pessoa ali, ela vai ali e filma aquilo ali como se fosse uma coisa normal. Para nós não pode ser. Porque o amor de Deus está aperfeiçoado em nossos corações. Aí entra julgamento, entra acusação. E você está pactuando com Satanás e não com Deus. Se as pessoas estivessem obedecendo a palavra de Deus, não haveria tantas corrupções como nós estamos vendo no governo. Tantas pessoas sofrendo com fome. Às vezes, tem crianças roubando, matando, se prostituindo, porque não tem uma estrutura familiar dentro dos lares, porque o amor do pai já acabou, o amor da mãe já acabou, e vive em conflitos dentro de casa. E o filho vai ter o quê como exemplo para seguir? Nós não podemos deixar isso, queridos.
Nós temos que ser uma igreja como resposta a essa nação, a este povo, a essa gente. Que a verdade de Cristo habita em nós. E que nós não negociamos a palavra de Deus por nada. Então é necessário começar, não é que está lá fora não, mas é de nós mesmos. Começando o exemplo dentro do nosso lar, o jeito de tratar uns aos outros. Porque o amor tem que falar mais alto. A palavra do Senhor diz o quê em 1 Coríntios capítulo 13? Que o amor suporta todas as coisas. Se você ama, você vai passar o que for pela sua família, pelos seus filhos e por situações que o diabo quer te roubar. Mas se você tiver com obediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai te direcionar a fazer o que é certo e não o que Satanás quer que você faça no mundo. Por isso o Senhor Jesus Cristo ele não deu ouvido a este povo. Porque eles tentaram corromper ele de todas as maneiras. Eles quiseram fazer ele de rei antes da hora. Sabe o que ele fez, queridos? Ele saiu por detrás da multidão e foi para o monte orar. Olha a diferença do que são as coisas hoje. Hoje tem pessoas querendo ser reconhecidas em tudo que faz. Porque hoje não é reconhecido o nome do Senhor Jesus Cristo dentro de vários lugares que a gente ouve ver, não. Hoje é reconhecido a placa de um homem numa igreja. Não. Cristo tem que habitar em nós. Ele tem que resplandecer através de nós nessas trevas. Por isso nós não podemos negociar o nosso caráter e nem o que Cristo nos confiou. Que venhamos a reter firmemente a nossa fé e obediência a Ele até o fim. Porque sabemos que a glória que está por vir é maior e melhor do que essa que nós vivemos. Segundo ponto importante, orar sempre. Como está a sua vida de oração? Você ora por aquilo que Deus tem para te dar ou você ora como um ato de gratidão e adoração a Deus? Aí que a gente vê toda a diferença. Porque quando nós adoramos ao Senhor, em vez de pedir primeiro, nós vemos Deus mover. Porque que pai que não quer ver o seu filho se dobrando diante dele e adorando? Eu sou pai. Quantas vezes meus filhos chegam e falam, pai, eu te amo. Aquilo ali alegra meu coração mais do que se eu tivesse trabalhado o dia inteiro e ganhado milhões. E não estou sendo hipócrita de falar isso não, queridos. Porque quem está aqui me conhece e sabe muito bem quem eu sou. Então a gente tem que entender. Mas como que está a oração? João 16, 24. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra, para que a sua alegria seja completa. Hoje tem pessoas que foram contaminadas por religiões que, em vez de ter o conhecimento da palavra, não é conhecimento de uma religião. Tem gente que conhece a Deus de ouvir falar, mas que nunca viveu uma experiência com o Senhor. Tem gente que conhece a Deus porque alguém falou algo, mas que não tem intimidade e relacionamento para ouvir o Espírito Santo. Por isso nós vemos muitas pessoas duras, com a cerviz igual de bronze. Por quê? Não tem intimidade. Deus quer a sua intimidade. Deus quer que você se coloque diante dele e conheça ele, não só de ouvir falar, mas de ver e contemplar a sua glória. Deus quer se revelar a todos nós, porque ele nos fez a imagem e semelhança dele, e isso não mudou. Por isso ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para restaurar, para o quê? Trazer o que havia se perdido. Comunhão, intimidade, relacionamento. Como que você se relaciona com Deus? Você só tem um jeito de relacionar com o Senhor através da oração. Aí você se chega ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você sabe o que está escrito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo Filho.
E tem pessoas se dobrando diante daquilo que não conhece, daquilo que apenas precisa de ver. Eu tenho que ver nisso para me crer. Aí eu peço, está errado. A palavra do Senhor diz que Deus é Espírito, importa que nós o adoremos em Espírito e verdade. Tudo que nós devemos pedir em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz, até agora nada pediste em meu nome. Quantas pessoas que estão há anos pedindo e não recebem? Porque no nome de Cristo Jesus, eu te garanto que você vai receber a sua vitória, que você vai receber a sua resposta. Porque não foi assim diferente com os profetas que receberam a resposta de Deus, não. Mas eles tinham comunhão com o Pai. Eles tinham intimidade, eles oravam. Vamos pegar um exemplo grande disso? Daniel. Orava 3 vezes ao dia. E Daniel não se sujeitou àquilo a qual eles queriam acabar com a vida dele, porque ele conhecia o Deus que ele se via. Por que muitas pessoas hoje estão desesperadas, até com medo de morrer? É porque não conhecem um Deus vivo. Porque Deus, Ele é Deus, e Ele não vai deixar de ser Deus. De jeito nenhum. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Onde que está, querido? Onde você fez o seu cantinho de oração a Deus na sua casa? Aonde? Aonde você fez o seu quarto de guerra? Que você desliga o seu telefone, desliga tudo e entra para o seu quarto de guerra e fala: Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve, a tua serva te ouve, revela-te a mim, Senhor. E você sai de dentro do quarto flutuando na glória de Deus. Onde está isso? As pessoas não querem mais orar. Estão desacreditando no poder de Deus de operar em suas vidas. Estão deixando Satanás roubar suas bênçãos. Sabe qual que é a maior bênção, querido? Não é aquilo que você pede a Deus, mas aquilo que você conhece de Deus. Não é aquilo que Deus pode fazer para você, mas é aquilo que Deus pode fazer de você. A diferença está aí. E você não vai ter intimidade nunca se você não orar. Se você não tiver intimidade de conversar com Deus. A oração não é para falar com Deus palavras mecânicas. Senhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você já nem está lembrando mais do que você falou com Deus. Se põe de uma maneira que você entra com reverência na presença dEle. Pelo seu Filho Jesus Cristo. O adore em espírito e verdade. Clame a Ele em espírito e verdade. Queira fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ordena que oremos a Ele. Você pode orar a qualquer momento e em qualquer situação. O Senhor nos ensinou a nos ajoelhar e orar pela manhã e à noite. Individualmente e em família. Querido, quando fala-se de família, que alegria é para o Senhor ver uma família reunida orando. Quantas bênçãos não vêm sobre a família? Mas o diabo quer causar divisão, porque ele sabe que muitos não têm conhecimento da verdade. E se você não tem conhecimento de Cristo, uma casa vai ficar dividida. E uma casa dividida, ela não subsiste. Porque o diabo, ele sabe disso. Eu quero causar uma contenda entre esposo, entre esposa. Quero fazer com que o filho tire a paciência dos dois. Aí muitas pessoas caem. Porque esquecem de quê? O que a palavra diz e ensina. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Está na hora de famílias serem restauradas pelo Senhor. Está na hora dos laços familiares, do amor, da união e da paz serem restaurados nas famílias. Nosso Pai Celestial ouve e responde nossas orações. Por meio da oração diária, recebemos auxílio divino e bênçãos. Tem pessoas que estão correndo aí,
atrás de auxílio emergencial. Ô querido, dobra seu joelho no chão, porque a palavra do Senhor diz que os meus pensamentos são maiores do que os seus. Deus está preparando o melhor, Deus tem preparado o melhor para nos dar. Mas a questão é, você tem obedecido para receber o que Deus tem para você? Ou você ainda tem pegado as migalhas que Satanás tem te dado para te servar naquilo que vai te condenar à morte? Obediência e desobediência. Não é assim? Devemos sempre orar com sinceridade. Davi fazia isso. Davi não ficava multiplicando palavras de altiveza diante do Senhor, não. Quando Davi pecava, ele dizia: pequei contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Salmo 51. Falava a verdade. Se chegava ao Senhor como se estivesse chegando ao melhor amigo e dizendo: olha, Senhor, eu pequei. Uma oração sincera, verdadeira diante de Deus. O Senhor conhece a nossa estrutura. Ele lembra que somos pó. Ele está e quer cooperar conosco, quer nos ajudar nas nossas fraquezas. Também devemos orar com real intenção. Muitas pessoas erram muito nisso. Porque faz o quê? Desvia sua forma de orar, porque seus pensamentos não estão em ordem. Aí existe o quê? Por que não está em ordem? Porque quer orar num lugar cheio de barulho. Quer orar num lugar bagunçado. Quer orar num lugar onde, peraí. Queridos, Deus é santo e um Deus zeloso. Deus se agrada nos mínimos detalhes que a gente se coloca como um ato de adoração a Ele. Se sua cama está desarrumadinha, arruma ela antes de você dobrar seu joelho. Fica num ambiente que só você vai ouvir a Deus e Ele vai falar com você. Não fica querendo usar palavras bonitas porque você ouviu uma pessoa orar bonito, não. Ora conforme o seu coração está diante dele, porque quer te ouvir. Ele se agrada em ter relacionamento conosco. Fala a verdade. Senhor, não estou aguentando mais essa situação, Pai. Não sei mais como resolver isso na minha vida. Me ajuda, me dá uma direção, ilumina minha mente. O que eu faço diante disso? A tua palavra diz: dá-me sabedoria que vem do alto, pois o Senhor não lança em rosto. Deus está assim, olha, isso aí tem conhecimento do que está falando e sabe do que está me pedindo. Mas hoje você está orando por um casamento, amanhã você está orando por um carro, depois de amanhã você está orando por aquilo. E, peraí, Deus ainda nem cumpriu a primeira coisa que você pediu ele, você já está na 59ª. Opa, peraí, Deus não é um Deus de confusão, não, é um Deus de paz. Deus é um Deus que gosta das coisas com decência e com ordem. Deus é um Deus que se agrada quando nós nos achegamos a Ele com amor, com temor, com obediência à sua palavra. Muitas das vezes, as pessoas se colocam de joelho para orar, sabe o que elas fazem? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu descarrego aqui no Senhor toda a minha luta, toda a minha dor, toda a minha aflição, e papapá, ok, obrigado, em nome de Jesus. Saiu. Deus nem se manifestou com a presença dele para você sentir o tocar dele. Elias, o sal da caverna, não, orou, mandou o seu servo ir lá e falar: o que você está vendo lá? Não estou vendo nada ainda. Voltou de novo, orou a segunda vez. O que você está vendo lá? Ainda não estou vendo nada. Voltou de novo, orou pela terceira vez. O que você está vendo lá? Ainda nada. 7 vezes. Elias voltando, até que ele falou assim: opa, eu vejo uma pequena nuvem. Avisa Acabe que a chuva vai apanhar ele. Intimidade com o Senhor. Deus não quer que você fique 5 minutinhos ali e sai, não. Deus quer que você fale assim: oh Senhor, eis-me aqui, porque na tua presença, meu Pai, é melhor do que eu estivesse em outro lugar 1000. Está ali o Senhor te observando, contemplando você. Você está ali e fala assim: olha, agora eu vou enviar um anjo com a bênção para esse filho meu. Daí a pouco o filho meu nem está lá mais. Já saiu, já está lá no WhatsApp. Querido, você nem esperou a resposta. Às vezes aqui, ó,
o diabo está te roubando isso. Antes da resposta chegar, você já saiu da posição que você tem que estar para receber. Se o seu patrão virar para você e falar assim, olha, Kênia, você vai se comparecer no meu escritório às 19 horas para você pegar seu pagamento. 19 horas, 6h50. Aqui, ó, não é assim? E por que com Deus tem que ser diferente? Você não fica na posição. E como você quer receber alguma coisa? Deus quer ter relacionamento com todos nós, querido. Deus quer que você ora. E vou te falar com vocês uma coisa, porque eu vivo. Tem coisa melhor que quando você está de joelhos, clamando a Deus, você começa a sentir o Espírito Santo de Deus quebrantando seu coração, sua alma na presença do Pai. Aí a palavra se cumpre, porque Deus, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Está compreendendo? Então espera. Olha, chora na presença de Deus. Olha o que aconteceu com Ana. Enquanto ela ali, ó, não sentiu Deus falar com ela, Ana não saiu do altar, estava clamando e chorando, porque estava passando por humilhação. Agora, você está passando a sua luta, você não tem paciência para esperar Deus nem falar contigo. E você já quer ver a resposta. Às vezes Deus já falou com você há muito tempo, mas você esteve tão ocupada com suas preocupações que você nem ouviu a Deus falar. E aí, querido? Como é que fica a situação? Você fica no deserto. Aprenda a ouvir a Deus, porque Cristo ele fazia isso. Cristo ele passou a noite inteira orando para que o Pai revelasse para ele quem eram os discípulos que continuariam a obra que ele começou. A noite o quê? Inteira orando. Às vezes você ora 10 minutos e acha que já quer a resposta. Daniel orou foi mais de 21 dias para que a resposta chegasse. Abraão esperou foi 25 anos. Espera aí, querido. E nós? Quer vencer sem ter intimidade com Deus? Porque se você está passando por luta, não é porque Deus quer te ver você sofrer, não. É porque Ele quer que você tenha relacionamento com Ele para que Ele te ensine as veredas justas que Ele preparou para cada um de nós. Para que Ele te desvie do mal. Quando você não sabe um lugar para onde você vai, o que você faz? Você pergunta para alguém que sabe. Essa pessoa fala assim, não, você pega a rua aqui e vira assim. Assim é Deus. Às vezes você está com tanta situação na sua vida que você não pede a Deus uma resposta e também não espera. Como que Deus vai te direcionar? Eu tive uma experiência de ontem para hoje tremenda. Falei com o irmão Guilherme hoje. Tremenda. Sobrenatural do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Por isso eu me sinto cada vez menor. Cada vez menor. Devemos sempre orar com sinceridade. Também devemos orar com real intenção. O que significa que nos comprometemos a agir de acordo com a resposta que recebemos. Ei, quando a gente fala de obediência, a gente fala de oração, uma coisa anda com a outra. Se Deus está falando com você assim, não faça isso, você vai lá e faz. Você está em desobediência, vai causar o que para você? Dor e sofrimento. Mas quando você espera a resposta do alto e confia em Deus, então Deus te dá a vitória. Agora, você está comprometido a agir de acordo com a resposta que Deus te dá? Seja sim, seja não, seja espere. Oramos com fé a nosso Pai Celestial em nome de Jesus Cristo. Por Ele ser nosso Pai e nós sermos seus filhos, Ele responderá a nossas orações. Começamos a oração nos dirigindo a nosso Pai Celestial. Terminamos nossa oração dizendo, em nome de Jesus Cristo, amém. Estamos pedindo no nome dEle. Até agora, nada pediste em meu nome. Pode ser aí, ó, o que está travando a sua bênção. Amém, queridos? Na oração, falamos franca e sinceramente com o nosso amoroso Pai Celestial. Espera aí. Na nossa oração, falamos franca e sinceramente com o nosso amoroso Pai Celestial. Deus não é nosso colega, não. Deus é nosso Pai Celestial. O qual é digno de toda honra e glória. Não é assim do jeito que as pessoas estão expondo a Deus, não.
Deus é santo e zeloso. E é um Deus que disse assim: eu não vou, Moisés, no meio deste povo, porque senão eu vou consumir eles, porque é um povo de dura serviço e rebelde. Depois de tudo que Deus estava fazendo para aquele povo, desde quando tirou aquele povo da terra do Egito, a primeira coisa que aquele povo fez foi murmurar. Mesmo vendo Deus operando seus sinais, prodígios e maravilha, assim está esse agente, assim está essa nação, murmurando, mesmo Deus dando graça. Expressamos gratidão por nossas bênçãos. Podemos falar do amor que sentimos por Ele. Também pedimos ajuda, proteção e orientação de acordo com as nossas necessidades. Eu quero te fazer uma pergunta aqui em nome do Senhor. Olha, querido, de acordo com a sua necessidade, seja sincero diante do Senhor. Você está tendo equilíbrio, sabedoria de pedir a Deus de acordo com a sua necessidade? Porque se você tiver com o seu emocional abalado, você vai falar um monte de coisa. Você vai até prometer a Deus um monte de coisa e não vai cumprir nenhuma delas. Por isso a gente não pode multiplicar palavras de altivez diante de Deus. Deus está nos céus, nós estamos na terra. Nós temos que ter uma oração objetiva, crendo que Deus irá operar segundo as nossas necessidades. E como que você tem andado? Como você tem pedido? Como está o seu emocional? Tudo isso aí acarreta naquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Você precisa de estar o quê? Confiando no Senhor. A palavra do Senhor diz o quê? Que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo Jesus. Levar nosso pensamento cativo é o quê? Seja a gente está na casa do Pai, seja a gente está na nossa casa, seja a gente está no monte, nosso pensamento naquele momento que a gente entra para clamar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente tem que ter entendimento que nós estamos chegando a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo. Ele está sendo acesso, então reverencie Ele. Creia que você está entrando na presença do Pai. Amém? Porque a própria palavra diz que o véu se rasgou. Ao orarmos com fé, com sinceridade, com real intenção, veremos a influência de Deus em nossa vida. Está aí a chave da sua vitória. Se orarmos com fé, sinceridade e real intenção, tem pessoas que estão pedindo a Deus um monte de coisa e não recebem por quê? Porque Deus sabe que vai fazer tudo o contrário. Porque antes de sair uma palavra da nossa boca, Deus já conhece. Porque Ele sonda o nosso coração e esquadrinha a nossa mente. E a gente engana a Deus? Não engana, querido. Deus conhece somente a nossa estrutura lá no fundo. Nós mesmos não conhecemos. Vamos acordar. Ele nos guiará em nossa vida diária e nos ajudará a tomar boas decisões. Através de quê? Palavra. Você está passando mais tempo com a palavra ou com celular e com essas coisas do mundo? Olha como que a cabeça da pessoa fica pesada o dia inteiro quando fica nesse negócio o dia inteiro. Ele nos dará consolo e paz. Ele nos avisará do perigo e nos fortalecerá para que resistamos à tentação. Senhor, mas o diabo me enganou. Enganou? Olha, se você tivesse se sujeitado a mim, você não tinha caído nas armas de Satanás? O que a palavra do Senhor diz? Que Ele nos livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Aquilo que uma pessoa faz para pegar um passarinho. Desse mesmo jeito que Satanás faz. Ele coloca um laço ali para a pessoa cair. Ele perdoará nossos pecados. Vamos nos sentir mais próximo dele. Precisamos aprender a reconhecer sua influência em nossa vida. Precisamos aprender a ouvir a voz mansa e delicada do Espírito Santo. Quem aqui já ouviu a voz do Espírito Santo? Levanta a mão. Meu Pai, você está vendo? Nos dias de hoje, presta atenção que nível que hoje o ser humano está, a igreja está. Elias, dentro da caverna,
Primeiro passou fogo, depois passou terremoto. Deus não estava em nenhum daqueles elementos que passaram. Depois veio o quê? Uma voz mansa e delicada. Então Elias saiu para fora e disse: eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, ninguém está tendo mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e quer que as coisas dão certo na vida. Querido, nós não podemos deixar todas essas bênçãos e dádivas de Deus passar pela dureza do nosso coração. É tempo de renunciar, é tempo de buscar. Tem pessoas que ficam o tempo todo olhando para o relógio para saber que horas que vai acabar o culto. Peraí. Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vem para um culto, fica na sua casa em oração com o espírito de adorador. Você passou o dia inteiro fazendo aquilo que agradava a você. Mas um tempo que você tem para agradar a Deus, você não tem, porque você está cansado demais. Aí você sai de um culto desse aqui e chega em casa, você está no WhatsApp, está na televisão e pode ficar até 3, 4 horas da manhã. Mas na presença do Pai, você não consegue ficar 15 minutos. Valores invertidos. Irmãos, vamos mudar isso, porque o tempo é chegado. E o Senhor está peneirando. E não são todos que irão subir, não. Se nós hoje estamos tendo a oportunidade, queridos, de ouvir, nós temos que obedecer a palavra enquanto nós podemos, enquanto nós temos fôlego de vida. Amém? Depois cai numa situação difícil, fala: ah, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Eu estou falando o tempo todo, pois a palavra do Senhor diz o quê? Antes Deus fala 1, 2 e 3 vezes, mas o povo não se atenta a isso. O povo está olhando as suas necessidades e não buscando a direção de Deus. Por isso que quando o Senhor dá graça, o irmão é ousado. Deus fala através do irmão, Deus revela através do irmão, mas não sabe também as lutas que o irmão passa. O tempo que o irmão renuncia aos prazeres do mundo para ficar ali na presença de Deus, porque é muito mais satisfatório do que ficar o quê? Buscando aquilo que não agrada ao Senhor. Não foi 1 nem 2 vezes que eu já fiquei no monte para honra e glória do Senhor. Foi de 6 da manhã até 6 da tarde, no sol quente, e eu tenho testemunha disso. Por quê? Buscando intimidade com Deus. E se eu estou vivo aqui e eu estou de pé, é porque Deus tem me sustentado e não deixou faltar nada para mim nem para minha família. Deus nos sustenta. Deus não sustentou Moisés 40 dias e 40 noites quando Moisés esteve com ele no monte. O alarido lá embaixo era o quê? Moisés morreu, este homem sumiu para lá. Quem está na presença de Deus, querido, é sustentado em todas as áreas da sua vida. Amém? Na oração, ao orarmos com fé, com sinceridade e com real intenção, veremos a influência de Deus em nossa vida. Ele nos guiará em nossa vida diária e nos ajudará a tomar boas decisões. Ele nos abençoará com um sentimento de consolo e paz. Ele nos avisará do perigo e nos fortalecerá para que resistamos à tentação. Ele perdoará nossos pecados. Vamos nos sentir mais próximos dele. Precisamos aprender a reconhecer sua influência na nossa vida. Precisamos aprender a ouvir a voz mansa e delicada do Espírito Santo. Podemos reconhecer quando o Espírito Santo está nos ensinando a verdade. Nossa mente se enche de pensamentos inspiradores e elevados. Ontem eu estava conversando com o irmão Hernandes e ali nós começamos a fazer um aconselhamento espiritual na vida dele. Eu queria que você viesse aqui e falasse com todo o povo o que você falou. Faz favor, meu filho. Irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? E nós conversando ontem, eu estava meio um pouco atribulado, devido à conversa que eu tive com o pastor, eu tive com o Eloy cedo também, eu falei com ele que pouco que nós conversamos, eu já me senti um pouco aliviado também. O quanto é importante o aconselhamento espiritual. O Espírito Santo
começou a encher os pensamentos dele de coisas boas e tirando as coisas más que o diabo quer colocar. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Seremos iluminados, ou seja, receberemos mais conhecimento. Receberemos mais o quê? Conhecimento. Teremos sentimentos de paz. Quando o Espírito Santo, querido, nos usa para ministrar uma oração para uma pessoa, a pessoa começa a sentir leve, ela começa a sentir em paz. Porque é o próprio Espírito do Senhor Jesus Cristo que está ministrando na pessoa. Amor, alegria no coração. Desejaremos fazer o bem e ajudar as outras pessoas. Isso é evidência do Espírito Santo estar habitando uma pessoa, querido. Você tem o desejo de tirar do que você tem para ajudar quem não tem. Você o quê? Entende que você tem que dar a vida pelo seu irmão, pelo seu amigo. Agora, uma pessoa que está com a ausência do Espírito Santo, ela não tem nada disso, não. Ela quer viver no oba-oba. Ela quer viver, como diz, deixa a vida levar ela. Acha que aquilo ali que ela está vivendo é bom, mas é passageiro. Porque quando você deita, o diabo está te acusando. Você está com vazio no coração. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, querido, é outra conversa. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá o sono aos seus amados. Quando você deita, querido, você deita e dorme em paz, porque o Senhor te guarda em segurança. Esses sentimentos são difíceis de serem descritos, mas podemos reconhecê-los quando sentimos. Enquanto você se dobra diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja e todos que estão assistindo precisam de experiências com o Senhor. Larga as coisas que têm impedido você de viver essas experiências sobrenaturais com Deus. Peraí, João foi arrebatado. O qual escreveu o livro de Apocalipse estava na ilha de Patmos. João era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, carne como nós. Foi escolhido pelo Senhor, mas escolheu também obedecer, escolheu também servir, escolheu ser justo diante de Deus, porque foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Buscou andar em santidade. Entendeu o que significa conversão? Conversão o quê? Cristo veio, tirou minha natureza humana pecaminosa e me fez uma nova criatura nele. Me mostrou que o caminho que ele tem é muito melhor do que o caminho que o mundo me dá. Então João entendeu, como Paulo entendeu, como Pedro entendeu, como Tiago entendeu. E eles viveram sofrimentos na terra. Porque o príncipe deste século se chama Satanás, o diabo, a serpente. Mas venceu em Cristo. Porque Paulo diz, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Podemos passar por tribulações, por lutas, por várias situações deste mundo. Porque quem está em Cristo Jesus está passando por essas adversidades, sim. Porque está lutando contra o adversário. É Satanás. Vai passar sim. Mas vai vencer em Cristo Jesus. Vai vencer nele. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto para finalizar. Estudar as Escrituras. Oséias 6,4 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quão bom seria que os irmãos tivessem mais fervor e mais ânimo, mais vontade, mais sede de conhecer a Deus através da palavra. Às vezes as pessoas estão trocando a maior riqueza que Cristo Jesus nos deixou, a palavra viva dele, por um copo de cerveja, por fuxico, por mentira, por engano, por prostituição, por adultério e por várias coisas que tem tirado o povo do reino de Deus, porque é engano de Satanás. O diabo é mentiroso, enganador. Mas a verdade, a essência disso, não pode morrer dentro de nós. Amém? Diz João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. O que diz? Examinais as Escrituras. Palavra. João 5,39,
porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Se você não sabe quem é Cristo, com certeza, você só tem uma Bíblia porque você ouviu seu avô, bisavô falar que o Salmo 23 é um salmo que o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Ou no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deixa eu te falar, a palavra em cima de uma estante, sem você crer nela e sem ela fazer vida dentro de você, não faz sentido. Por isso há muitas pessoas perdidas no mundo, porque não conhecem as Escrituras. A palavra do Senhor diz o quê? Não conheceis o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. As Escrituras são registros dos acordos de Deus com seus filhos. Ela não foi escrita por qualquer coisa não, e sem sentido não, querido. Deus inspirou homens pelo Espírito Santo para nos deixar mandamentos. E não é só aqueles mandamentos que a gente ouvia quando a gente era pequeno, não. Os 10 mandamentos, não. São ordenanças e mandamentos que Cristo nos deixou. Conforme escrito por profetas sob a orientação do Espírito Santo, mostramos nossa fé ao estudarmos a palavra revelada de Deus. Quem pode revelar a palavra? O Espírito Santo. Somente Ele pode nos revelar. Por quê? Presta atenção. Cristo, antes de subir em ascensão aos céus, depois que o Pai o ressuscitou, Ele ficou mais 40 dias e 40 noites na terra, ensinando acerca do reino. Amém? De repente, Ele fala assim, olha, agora eu preciso de voltar para o Pai, porque se eu não for, Ele não vos enviará o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, e que dele vai testificar de mim. Fará vocês conhecer todas as coisas que de mim procede, porque o que procede de mim também procede do Pai, porque eu e o Pai somos um só. Estão compreendendo? E o que nós precisamos nos dias de hoje? Mais intimidade com a palavra de Deus, mas antes disso, o Espírito Santo de Deus. As pessoas querem buscar riqueza, querem buscar solução para os seus problemas. Ou não é o muito fazer, é o fazer certo. Busca primeiro o Espírito Santo, porque ele te direcionará em tudo que você vai fazer. Da forma que Deus quer. Mas quem quer obedecer? Cremos nela e a obedecemos. Examinamos diligentemente as Escrituras para compreender a verdade. Banqueteamos nela porque elas abrem a porta da revelação e nos mostram o que precisamos fazer e em que nos tornar. Examinamos as Escrituras para aprender sobre Jesus Cristo e seu Evangelho. Por que muitas pessoas estão sendo enganadas aí fora? Vem, irmãos, vou fazer para você uma campanha aqui hoje, a campanha da água milagrosa. Esta campanha aqui, irmão, olha, você vem aqui, traz 50 milhões de reais, que é o seguinte, você vai ser curado. Mas espera aí, Jesus Cristo não fez isso não. E o povo perece porque não tem conhecimento da verdade. A palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Evangelho não é comércio, evangelho não é ganância, evangelho não é bens materiais, evangelho é transformação de mente e de caráter. Evangelho é você se tornar novamente a imagem e semelhança do seu Criador, que é Deus, em santidade, em verdade, em justiça. A fé em Jesus Cristo é um dom de Deus, que vem por meio do estudo e de se viver sua palavra e seu evangelho. Romanos 10, 16, 17. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Muitas pessoas, sim, o quê? A verdade confronta a pessoa. E muitas pessoas pensam no coração assim, eu ir na igreja para quê? Para me largar a cerveja? Para me largar a prostituição?
porque eu não quero casar, porque eu não quero fazer, porque quer andar no pecado. Aí a verdade confronta essas pessoas. As pessoas acham mais fácil continuar na vida do jeito que está, porque é assim que Satanás quer. Não, querido. Quando você deixa a verdade de Cristo penetrar seu coração, você é liberto e os seus olhos espirituais se abrem para a verdade. E você então entende que aquele caminho que você estava seguindo era um caminho de morte, de dor e sofrimento. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente precisa estar alimentando o nosso espírito todos os dias com a palavra de Deus. Menos coisas do mundo, mais de Deus. Menos coisas do mundo, mais de Deus, mais da sua palavra graciosa, mais da sua palavra que nos transforma. Hoje a gente não precisa de mudar. Hoje a gente precisa ser transformados em nome do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, querido, 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como você está andando? Como estão os seus caminhos? Como está o seu testemunho de vida? Para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus colegas no trabalho? Você tem pactuado com mentira? Porque Cristo não pactuou. Ele bateu de frente com os fariseus e os judeus. E em várias vezes ele mostrava a verdade para eles, mas eles confrontavam porque não queria sair dos seus erros, dos seus pecados, a qual ele diz, e morrereis nos vossos pecados. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Como Cristo andou? Sendo obediente ao Pai e não quebrando princípios como, presta atenção, aliança, união. Mesmo sendo muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. União da igreja, união dentro da sua casa, dentro do seu lar. Mais importante, caráter. Cristo, desde quando ele nasceu, sendo gerado pelo Espírito Santo, ele morreu com um caráter só, com o caráter do Pai. Por isso eu e você hoje estamos vivos, porque ele permaneceu fiel e fiel até a morte. O desejo de Deus, ficar de pé. Presta atenção. O desejo de Deus é formar a imagem e a natureza de Jesus em nós. Ou seja, formar o caráter de Cristo em nós. Gênesis 1:26 diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Cristo veio para restaurar tudo isso. Cristo veio para restaurar os laços que o diabo quis quebrar. Mas ele prevaleceu sobre a morte. Ele foi fiel, obediente, orou e nos deu exemplo do que nós devemos fazer e como fazer. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo agir do Senhor. Amanda e canta alabadás. Oh, Deus de poder e de graça, ó Deus de maravilha. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer. Ah, Senhor, que neste momento, meu Pai, o Teu Santo Espírito possa visitar cada coração e cada mente. Aqueles que precisam, Senhor, meu Deus, crer no Senhor como Filho de Deus para ser salvo. Aqueles que precisam de cumprir com a obediência o que o Senhor nos deixou como ordenança, como está escrito. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. O Senhor não precisava ser batizado, mas o Senhor veio para cumprir. O Senhor veio para nos ensinar como deveríamos fazer para herdarmos o reino de Deus como co-herdeiros de Cristo. Por isso eu te peço, Senhor, meu Deus, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, neste momento, visita cada lar, emandelama, laba, charamande, canta, labadás. Visita cada coração com o Teu amor, com a Tua simplicidade, como o Senhor viveu neste mundo como homem carne.
Oh Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, amado, Xandalabadás. Pelo nome de Deus Santo e amado Filho Jesus Cristo, porque reconhecemos que sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos fazer. E nós abrimos o nosso coração e suplicamos e nos humilhamos diante do Senhor e pedimos, faça de nós a tua imagem e tua semelhança. Restaura, Senhor, as nossas vidas, restaura a nossa mente. Oh, Rabashi demandalaias. Vai tocando, Senhor, meu Deus, nessa enfermidade agora. Labaxandalaia dalabás. Oh, Deus de poder. Essa pessoa neste momento que está sentindo, Senhor, amada, canta lamanaias, um quebrantamento neste momento. O Senhor que está visitando este coração, labaxi de canta lamanaias. Trazendo sobre ela a cura, o refrigério do teu Espírito, Senhor. Ó Pai, que o amor do Senhor possa aperfeiçoar este coração e que este coração se renda ao Senhor e diga que só o Senhor é Deus. Porque assim como Pedro disse, para que iremos, Senhor, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, venhamos ser tocados neste culto de avivamento com o Teu Espírito Santo, onde eu vejo um mover do Senhor sobre cada lar. Ó Pai, que eles possam crer que não precisa do Senhor entrar debaixo do telhado deles, mas basta o Senhor dizer uma só palavra, para que eles recebam a cura, a libertação e a salvação, Senhor. Porque nada é para o Senhor impossível. Pai, vai tocando em cada mente neste momento. Vai tocando, Espírito Santo. Vai trazendo renovo. Aviva a tua igreja, Senhor. Dê crescimento à tua igreja, Senhor. Que as algemas se quebrem agora, Senhor. Que toda seta de Satanás caia por terra agora, Senhor. Em nome de Yeshua, o Santo, o Justo, Filho do Senhor. Nós declaramos agora, Senhor Deus, que toda legalidade que foi dada por meio do pecado seja quebrado no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque como o Senhor nos ensina, Senhor Deus, nesta noite, que devemos pedir em Teu santo nome, e nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor seja glorificado e a alegria em nossas vidas seja completa em Cristo. Todos nós dizemos neste momento, sejas bem-vindo, Espírito Santo. Habita em mim, esteja em mim, como diz as Escrituras. Faça de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Que venhamos a viver um evangelho de transformação. Um evangelho de caráter. Que venhamos a viver um evangelho a qual nos levará ao Teu reino, Senhor. Oh Pai, vai tocando em cada criança. Vai visitando cada lar. Vai visitando, Senhor, meu Deus, o coração dessas pessoas que têm se endurecido pelo engano do pecado, da mentira de Satanás. Ora, abaixo demande canta labadaias. Opera, Senhor, meu Deus. Importa que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir. Que venhamos a nos entregar por completo ao Senhor. Oh, Espírito Santo. Limpa as nossas vestes espirituais. Que não tenha mancha do pecado. Mas que venhamos a renunciar tudo que for pecado. E tudo que nos tira do Teu reino, Senhor. Oh, Espírito Santo. Eu te peço, vai tocando, Senhor. Vai tocando em cada coração, em cada mente. Vai desfazendo toda a obra de Satanás. Toda a obra de feitiçaria, de macumbaria. Vai desfazendo agora, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, repreendendo todo espírito imundo que leva à miséria, à destruição da alma.
que leva a inveja como arma destruidora. Rabashudemande canta lamanaias. Horabasharamandaia de lamandas, demanda canta lamanas. Horabasharamandala demanda labadas. Horamande canta lamanaias. Eu ministro sobre a tua igreja, Senhor, toda a armadura do Senhor. Coloque sobre cada um deles o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé que apagará todos os dardos inflamados do maligno, a espada do teu espírito, que é a tua palavra, o cinturão da verdade, calçados as sandálias do evangelho. Meu Deus, essa criança qual o Senhor me mostra, que necessita de uma cura divina, vai tocando, Senhor, meu Deus, na mente, vai tocando na corrente sanguínea, vai tocando, Senhor, meu Deus, porque basta o Senhor tocar, basta o Senhor liberar a tua palavra, para que ela seja salva e curada pelo teu santo nome, Yeshua. Seja glorificado o teu nome, Mestre, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Príncipe da paz, pois nós sentimos a paz do Senhor em nossos corações. Não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que excede todo entendimento, que vem somente do Senhor. Que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em todos nós, como canais desobstruídos do pecado, que venhamos a viver a verdade da tua palavra, que venhamos a obedecer a tua palavra, que venhamos a apresentar diante do Senhor com as mãos limpas e um coração puro, porque sabemos que só dessa forma nos achegamos ao Senhor. Oh Pai, que teu nome seja glorificado, como é nos céus, e seja na terra através de nossas vidas. Pai, eu te louvo e te agradeço pelo que o Senhor está fazendo nessa noite, pelo que o Senhor tem feito e continuará fazendo no meio deste povo que se dobrará diante do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em espírito de adoração, querido, que todos possam repetir comigo, neste momento: aleluia, meu Deus. Oh Pai, aonde houver enfermidade, traga a cura. Aonde houver fúria de Satanás, repreende dentro destes lares. Aonde tiver engano de Satanás, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz, ó Pai, em Romanos 10, 9, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas almas. Diz a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você crer, querido, coloque a mão no seu coração neste momento. Não importa quem está do seu lado, não importa se é lá abaixo demanda cântara, somente coloque o seu coração na verdade das Escrituras. Porque diz a palavra: se creres, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor, querido, para que o Senhor salve tu e tua casa. Depende de você agora confessar com a tua boca e crer no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que és o Filho de Deus, que Ele é o senhorio da sua vida. Pois a palavra do Senhor diz: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. Todo aquele que nele crer não será envergonhado. Entrega, querido, a sua vida ao Senhor neste momento. Não sou eu que digo, mas é a verdade que diz. E a verdade da palavra é essa, a qual Cristo mesmo ele diz: que todos conheçam a Deus como único e verdadeiro, e aquele a qual ele enviou para testemunho da verdade. Arrependa neste momento, querido. Deixa o Espírito Santo
tocar seu coração agora, te convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele. Que em nome de Cristo Jesus, seja salvo tu e tua casa. Em nome de Jesus, escolha o caminho da verdade, querido. Escolha o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Arrependa-te e creia no Evangelho para a salvação da sua alma. Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero orar neste momento, em especial, pela vida da minha sogra. A minha esposa que foi até o encontro dela. Uma pessoa muito especial para todos nós, muito querida. Neste momento, em nome de Cristo Jesus, o Senhor me mostrou maravilhas que irá fazer na vida dela. Nós determinamos agora, em nome de Cristo Jesus, porque a gente só pode dar o que nós temos. E neste momento, o que eu tenho no meu coração pela senhora é amor. Pela sua filha é amor. Pelos meus filhos é amor. Pelos membros da igreja é amor. E que neste momento o amor de Cristo possa quebrantar cada coração. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo para que toda enfermidade, que o doce Espírito Santo possa tocar neste momento. Mas o mais importante na vida da minha sogra Fátima é neste coração a qual Deus preparou. Deus tem cultivado o amor, a perseverança, diante de tantas lutas, diante de tantas guerras, mas tem se colocado fiel ao lado dela. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós oramos ao Pai pela vida da nossa querida e amada, a minha sogra Fátima, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que quebre todo o jugo de Satanás, repreenda toda inveja, repreenda toda palavra de maldição lançada, repreenda, Senhor Deus, todo o jugo de Satanás, que em nome de Cristo Jesus ela seja curada, que o doce Espírito Santo possa estar tocando e curando, limpando, Senhor meu Deus, restituindo, restaurando, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós determinamos a cura, segundo a vontade do Pai. E o mais importante, que este coração seja transformado e que possamos passar juntos como a igreja do Senhor, na eternidade com o Pai, como co-herdeiros de Cristo. Ora, manda lá abaixo, demanda, canta lá, manaias. Oramos, ó Pai, pela vida, Senhor, meu Deus, da Crisiane Almeida, por toda a família lá abaixo, demanda, canta lá, manaias. Ela que necessita grandemente, Pai, do teu socorro, da tua ajuda. Ora, mandei, canta lá, manaias. Vai tirando toda a tristeza lá abaixo, demanda, canta lá, manaias. Ora, baixa, demandasse, demanda, canta lá, manaias. Meu Deus, vai tocando, Deus, em nome de Cristo, eu te peço humildemente como teu servo, sobre a vida da irmã Cida Martins. Oh, querido amado Pai, que em nome de Cristo Jesus, ela seja renovada pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor possa se revelar a ela de maneira que ela venha se maravilhar, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor possa estar dando ordem aos anjos do Senhor a respeito dela. Meu Deus, todo este povo tem grande necessidade do Senhor. Aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu oro em prol da vida da Camila, Pai, Gabriela, do Hernanes, do Theo, da Tayla. Rabachandalama se demanda e canta labas. Alaia, deixa, daia, dalabanás. Ei, alabashi de canta lamanaias. Orashi demanda labas, demanda lá, xadalas, ideia andalas. Vai tocando sirabashi, deramanaias, darás, dei cantalamanaias. Aquela Camila venha se maravilhar com a tua presença gloriosa, Yeshua. Ora, mas, dei cantalamanaias.
O Senhor abaixo de cantarabadás, que tem feito uma obra maravilhosa na vida dela, a qual ela verás com os próprios olhos. Porque assim como o Senhor disse a Maria e Marta, não te disse eu, se crês, verás a glória de Deus. Oh, Xandalás, se daí andás, anda no meu caminho, lá abaixo de manda cantaramanaias, e obedeça a minha palavra, diz o Senhor. Rabaxi de andalás, de cantalás. Oh, das. Neste momento, Senhor, o Senhor possa estar tocando na vida, Senhor Deus, de Dete Rocha. Oh, Espírito Santo, somente o Senhor, ó Pai, pode trazer uma transformação de paz, de alegria. Oh, Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus nós oramos. Eu oro, Senhor, meu Deus, pela vida de cada um que se faz como membro do corpo de Teu Filho Jesus Cristo. Eu louvo e glorifico o Teu nome. Oro, Senhor, meu Deus, pela vida, Senhor Deus, da minha esposa, que está ausente do corpo, mas está presente em espírito. Continue fortalecendo ela, Senhor, dando ela a sabedoria que vem do alto, dando ela, Senhor, meu Deus, direção e visão, trazendo sobre ela o Teu descanso e a Tua paz, e que a cada dia ela possa estar mais e mais andando ao lado do Senhor, com humildade e simplicidade. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer em nossas vidas. Eu quero orar, Senhor, meu Deus, neste momento, pela vida da irmã Kelly, do irmão Luiz, dos filhos, da casa, do ministério. Quero orar, Senhor, meu Deus, para que o Senhor possa continuar abençoando, concedendo a eles, ó Pai, este dom maravilhoso de ajudar, de cooperar, para que Teu Evangelho cresça, com o compromisso de fazer não para o homem, mas sim para o Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Meu Pai, nós abençoamos a vida deles e pedimos ao Senhor que eles continuem na rocha, buscando sempre mais e mais a sabedoria e o conhecimento que vem somente do Senhor, para Te servir, Senhor, como o Senhor os chamou, na função, como membros do Teu corpo. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, bendizemos e adoramos o nome santo e poderoso do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Ficai de pé em nome do Senhor, que neste momento nós venhamos passar pelos dízimos e as ofertas. Irmãos, eu sou muito transparente, e pode deixar, por favor. E eu quero dizer para vocês que nós não negociamos o Evangelho de Cristo. Nós pregamos a verdade. E nós não precisamos de arrancar a lã das ovelhas, porque Deus nos sustenta. Mas para o cumprimento da palavra dele, todos nós que iniciamos este ministério, não foi pedindo, mas foi orando a Deus. Foi adorando o Senhor, com compromisso de fazer o melhor uns para os outros, e para que povoe o céu e saque o inferno. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, nós seguimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 em diante: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua, preste bastante atenção, porque se nós pegarmos nossos envelopes de dízimo e oferta, o Espírito Santo me mandou que eu orasse em cima desta palavra, porque o dízimo não é uma obrigação, o dízimo é fidelidade a Deus. Amém? A oferta, ela é voluntária, não é aquilo que o homem exige que você traz. Isso é mentira, isso é engano e heresia. Deus, ele sustenta a obra dele, e Deus usa e quer usar cada um de nós. Ele quer nos abençoar para que sejamos cooperadores do reino dele aqui na terra. Então eu quero te dizer, igreja, você dá com alegria de coração, não forçado como muitos hoje têm feito. Amém? Então diz assim no versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria.
Você dá com alegria, querido. Porque você reconhece que foi Deus que te deu primeiro. Porque a palavra dele diz, meu são reino, povos, terras, nações. Eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa de ver uma fidelidade à nossa obediência a Ele. E Deus é poderoso. Por isso que o Senhor, querido, quando você cumpre uma lei espiritual, vem as bênçãos. Muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras porque não cumprem leis espirituais que Cristo deixou. Obediência à palavra dele. Presta atenção, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade. A questão, queridos, não é só você trazer seu dízimo e sua oferta, não. O principal é você estar com o seu coração em Deus, quando você sabe que tem algo contra alguém e precisa de pedir perdão ou de ser perdoado. É quando você passa e vê uma pessoa necessitada precisando de ter o que comer e você vai lá e dá o que comer para aquela pessoa. É você olhar pela causa das viúvas, dos órfãos, as pessoas que não têm condição hoje. É você fazer a vontade de Deus e não a do homem. Aí Deus se agrada. Amém, queridos? Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade. Deus nos enriquece para sermos generosos uns com os outros, para ajudar uns aos outros. Amém? Glória a Deus! A qual faz que por nós se deem graças a Deus. Quando chega uma pessoa necessitada perto de você com um problema muito grande para resolver e você é usado como Deus, entenda uma coisa, querido. Se uma pessoa chega para você para te pedir algo, foi porque Deus viu no seu coração que Ele vai te usar como instrumento das mãos dele para ajudar. Porque muitos têm rejeitado a vontade de Deus. Porque se preocupa demais com o que tem só para si. Não. Vamos compartilhar. Porque a palavra nos ensina. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Aquele que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode trazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir, queridos, neste momento, que nós sejamos fiéis à palavra de Deus. Nós temos a necessidade e nós precisamos de abrir o nosso coração para isso. De dar é melhor que receber. A obra precisa. Nós precisamos de estender o Evangelho de Cristo. Nós temos essa necessidade. Nós precisamos de materiais. Nós precisamos de estar construindo um novo templo. E nós temos que fazer isso. Porque Deus nos abençoará para que sejamos cooperadores da sua obra. Amém? Então vamos nos ajudar uns aos outros e vamos cooperar com os dízimos e as ofertas para que nós possamos ampliar e estender o reino de Deus através de nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar pelos ofertantes e dizimistas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de teu santo e amado Filho Jesus Cristo, a obra é do Senhor e para o Senhor, para que o Senhor continue sendo glorificado. Eu te peço, Senhor, meu Deus, conceda a este povo um coração voluntário, para trazer segundo a tua vontade, aquilo que a tua obra tem necessidade. Repreende o devorador na finança do teu povo. Que em nome de Cristo Jesus, se cumpra a tua palavra sobre este ministério. Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que o Senhor, que é o nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Nós abençoamos os dizimistas. Nós abençoamos os ofertantes, que voluntariamente traz com alegria em seus corações, para que o nome do Senhor seja glorificado e se deem graças ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. A melhor coisa que tem é quando eu sinto que o Espírito Santo está intercedendo por mim e colocando as palavras que eu não sei usar para orar. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Estenda suas mãos, querido. Faça assim com confiança. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Que assim seja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que assim seja. E tenha misericórdia de nós. Que assim seja. Que o Senhor sobre nós Que assim seja. levante o seu rosto Que assim e seja. nos dê a paz. Que assim Que seja. sejamos abençoados Que assim seja. como Israel do Senhor.
Que assim Em seja. nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Coloque as mãos sobre sua cabeça. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo, Que o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, que foi derramado na cruz do Calvário, a qual rasgou-se o véu, a qual rasgou-se o véu, nos dando livre acesso nos dando livre acesso ao Pai. ao Pai. Que possamos orar, Que possamos orar, que possamos ser obedientes que possamos ser e obedientes, que possamos estudar as Escrituras que possamos estudar as Escrituras para crescermos para crescer na graça e no conhecimento de Deus na graça e no conhecimento de e Deus não venhamos a perecer, e não venhamos a perecer, mas que venhamos alcançar mas que venhamos a alcançar vida eterna a vida eterna pelo único caminho, pelo único caminho, a verdade a verdade e a vida, e a vida, que é Cristo Jesus. que é Cristo Jesus. Amém! Glória a Deus! Vão em paz e que o Senhor os abençoe. Uma boa noite. Estamos ansiosos para o culto de mulheres, a qual vai abençoar muita mulher que necessita de edificar suas casas. Amém, querido? Amém. Quero agradecer o diácono Guilherme, a diaconisa Mary, a Kênia, a Dudo, Hernandes. Muito obrigado por vocês terem vindo hoje, ter limpado o templo, ter preparado para que nós pudéssemos cultuar a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês cumpram aquilo que Deus determinou na vida de vocês, o chamado de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.